fizer, não permanece. Não permanece. O que Deus não faz, não permanece. O que Deus não faz, não permanece. Aí eu volto para a palavra do meu fundador, desculpem, mas é a minha experiência, né? Ele diz, se é vontade de Deus, então é possível. Isso é claro. Só não é possível quando não é vontade de Deus, ou quando eu digo não à vontade de Deus. Mas se é vontade de Deus, e eu digo sim à vontade de Deus, contando com a graça dele, não com as minhas forças, então é sim possível. Eu queria falar sobre 6 pontos, eu queria que vocês, por favor, anotassem. Amor, azáfama, unidade, depois eu soletro, azáfama, unidade, cura, senhorio de Jesus e vontade de Deus. Primeiro ponto, o amor. A oração, ela nos foi ensinada por Jesus. A oração como nós a conhecemos no Novo Testamento foi ensinada por Jesus. Bento XVI vai dizer, o centro da personalidade de Jesus é o seu relacionamento com o Pai. O centro da personalidade de Jesus, a parte mais importante da personalidade de Jesus, a parte que o sustenta e que o faz ser Jesus Cristo, Filho de Deus, é o seu relacionamento com o Pai. E Bento XVI não está dizendo nada de novo, porque a Santíssima Trindade ela é relacional. É um relacionamento puro, perfeito, absoluto de amor entre 3 pessoas divinas, que são um só Deus. Mas quando a gente vê que o relacionamento de Jesus encarnado com o Pai é o centro da personalidade dele, e esse relacionamento é um relacionamento de amor, não é um relacionamento funcional, não é um relacionamento de negócios, é um relacionamento pessoal. Quando a gente vê isso, a gente vê que o nosso pensamento e o nosso sentimento só vão se conformar ao pensamento e sentimento de Cristo quando o centro da nossa personalidade também for o nosso relacionamento com o Pai em Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Quando eu estou pregando o fio de ouro, eu tenho uma grande dor no coração. Passei muitos anos sem pregar o fio de ouro, por causa dessa dor. Hoje eu lido melhor com ela. E a dor é o seguinte, as pessoas leem o livro, mas não rezam. E eu dizia, meu Deus, eu estou jogando pérola aos porcos. O livro vendendo 100 mil, 200 mil. Eu disse a Jesus, desculpa aqui o desabafo. Eu disse a Jesus, Jesus não permite que venda nenhum mais. Faz com que queime tudo, tem um incêndio, alguma coisa é bem trágica. Eu não quero mais, Senhor. Se for para as pessoas lerem e não rezarem, eu não quero enganar as pessoas. Só que a gente não tem como amarrar uma pessoa na cadeira e dizer, reze. Posso pedir, posso orientar a oração, posso suplicar, posso me desesperar. Não posso mais nada. Sem esse relacionamento íntimo de amizade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu não vou conformar os meus pensamentos e os meus sentimentos aos sentimentos e pensamentos de Cristo. Eu não vou ser um outro Cristo. Eu não vou ser santo.
Porque ser santo é ter a minha vontade unida perfeitamente à vontade de Deus. É viver a caridade da maneira mais alta que me for dado, por graça viver. Mas isso tem como fundamento a oração, os sacramentos, a Eucaristia, a palavra de Deus. Vocês entendem? Entendem como é sério uma pessoa que é consagrada a Deus e não reza? Eu estou falando do batismo. Vocês entendem como é sério não viver a minha consagração? Se eu não rezo, eu não vivo. A oração, sacramentos, palavra, oração pessoal, oração comunitária, a liturgia da igreja, como nós acabamos de fazer, a liturgia das horas, como nós acabamos de fazer. Isso é uma maneira que a igreja nos dá, segundo o que Jesus ensinou, para termos um relacionamento de amor com Deus. Nós somos muito amados. Quando Deus nos escolheu, Deus nos amou de uma forma extraordinária. Você mostrou o seu currículo para Deus antes dele escolher você? Quem mostrou o currículo aqui, levanta o braço. Eu escondi o meu. Sou nem doida, eu escondi. Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Mas por amor, Deus se aproximou e nós precisamos corresponder a esse amor. O segundo ponto que a gente precisa ver um pouquinho é a azáfama, A-Z-A-F-A-M-A. Isso é uma nomenclatura tradicional na espiritualidade da igreja, que hoje está sendo substituída por uma palavra, ao meu ver, indevida, que é ativismo. Azáfama não é a mesma coisa que ativismo, é muito mais profundo. Ela supõe o ativismo, mas ela é mais profunda porque ela significa que eu acho que eu posso fazer as coisas. E que eu acho que as coisas só podem ser bem feitas se eu estiver fazendo. Azáfama é quando eu acho que eu sirvo ao meu Senhor fazendo muitas coisas. Sem dar chance ao meu irmão, porque eu acho que eu faço melhor do que ele. Sem dar espaço a Deus, porque eu nem penso em falar com ele. Nós todos, meus irmãos, nesse século 21 maluco, e nós todos nas comunidades novas, que em geral têm um ritmo de vida maluco, nós corremos o risco de cair na azáfama. Existe um teólogo muito conhecido da igreja, ele é um teólogo pré-vaticano, mas isso não significa que ele não tem um imenso valor, que se chama Garrigou-Lagrange. O Lagrange, ele faz duas observações muito importantes. Primeiro, quem é orgulhoso é ridículo. Mas isso a gente só vai falar na quinta-feira. Todo orgulhoso é ridículo. Quando você lê o que ele fala do orgulhoso, você tem vontade de rir. Primeiro porque você se identifica. Depois porque você identifica os outros e diz, rapaz, é ridículo mesmo. E outra afirmação que ele diz é o seguinte, a azáfama é um pecado tão sério, é um pecado tão profundo, tão ligado ao pecado original, que é preciso libertação e, por vezes, exorcismo, para a pessoa se ver livre dele. É uma visão bem realmente conciliar, mas muito verdadeira. Quando eu caio nesse pecado, eu corro para me confessar assim que eu percebo, e eu digo ao sacerdote, o senhor podia rezar por mim o exorcismo da igreja? Que o sacerdote pode rezar, se ele quiser, na confissão. Eu ajoelho e ele reza e eu fico morta de feliz. Porque eu sei o perigo da azáfama.
Nós começamos a fazer um monte de coisa. Nós começamos a nos meter na obra de Deus como se a obra fosse nossa. Nós começamos a não ter tempo para rezar, não ter tempo para ficar com os irmãos, com a família, se for o caso. Nós começamos a não ter tempo para Deus. E se eu não tenho tempo para Deus, eu estou vivendo para mim. E se eu estou vivendo para mim, eu estou vivendo para o demônio. Preciso de libertação. A azáfama é um dos pecados mais perigosos dos tempos de hoje. Madre Teresa de Calcutá, que é uma comédia, né, nos comentários dela, ela disse assim: irmãs e irmãs, tenhamos cuidado para não correr mais do que a velocidade de voo dos nossos anjos da guarda. Tenhamos o cuidado para não correr mais do que a velocidade de voo dos nossos anjos da guarda. Porque na nossa sede de poder, na nossa sede de sucesso, na nossa sede de aparência, no nosso engano de achar que a santidade é uma medalha de honra ao mérito pelos feitos prestados ao reino de Deus, como se Deus fosse a Rainha Elizabeth, né? Nós metemos os pés pelas mãos. Rezamos cada vez menos e cada vez pior. Nós que estamos à frente das comunidades, nós não precisamos rezar todos os dias, somente. Nós precisamos rezar todos os dias e tirar bons tempos para rezar. Parar para rezar. Sair do fuzuê, da confusão do dia a dia para rezar. Sabe por quê? A obra não é nossa. A vocação não é nossa, o carisma não é nosso. E eu não posso correr o risco de levar o carisma segundo a minha vontade. De levar a formação, de levar a obra segundo a minha vontade. Então eu preciso sair. Fabiana, Meia, Ednardo, quantas vezes, vamos dizer assim, no semestre vocês acham que o Moisés sai para rezar 2, 3 dias fora? Num semestre? 4, 5 vezes. Quase todo mês. Porque ele é um responsável ungido. A obra é de Deus. Ah, mas eu não posso. Eu não posso sair. Eu não posso viajar. Ah, esqueci de te perguntar. Eu não posso me afastar. Porque eu tenho responsabilidade, eu sou moderador geral, eu sou fundador, eu sou formador comunitário. Ah, meu filho, está sendo demais. Tchau, vai passar uns tempos longe. A obra é de Deus. E os irmãos que moram com Moisés confidenciam que ele muitas vezes é encontrado na capela de noite, rezando. Eu morro de feliz. Quanto mais ele rezar, mais feliz eu estou. Pode morrer de rezar, não precisa ficar respondendo as minhas perguntas. Não precisa ficar me dizendo o que é para fazer. Vai rezar. Quanto mais rezar, melhor. Ele vai rezar, eu mando bolo de chocolate, eu vejo o que ele está precisando. Para ele ficar lá mais tempo rezando. Mas eu já vi gente de comunidade dizer, menina, esse fundador só quer rezar. Boa vida. Boa vida? Ele está fazendo o que ele tem que fazer. Ah, esse formador comunitário, em vez de se empenhar nas pesquisas, que só fica rezando. Claro.
Quem é que você acha que faz a formação? É o Pierre Coda? É o Amedeo Centini? É o Tomás de Aquino? Eles até que dão uma mãozinha. Agostinho, então, dá uma mãozona. Já sabe de que lado eu sou, né? Dá uma mãozona. Mas é o Senhor o autor da formação. É o Senhor o dono do carisma. E eu preciso saber qual é a vontade de Deus. Porém, a minha oração não pode ser funcional. Uma vez eu estava rezando, aí comecei, Senhor Jesus, eu vou dar a palestra tal. O que você acha que eu devo falar? Parará, parará. Ele respondeu com toda educação. Depois eu disse, Jesus, eu quero que você me diga o que a gente faz com a formação dos casais, por favor. Aí Jesus respondeu. Depois eu disse, isso foi numa vigília, presta atenção. Depois eu disse assim, Jesus, eu queria saber o que eu faço com a pessoa tal que está tendo esse comportamento. Sabe o que Jesus disse? Quando você acabar o seu expediente, eu lhe respondo. Desse jeito. Eu nunca mais me esqueci. A oração de um responsável, de uma autoridade na comunidade, de um moderador geral, de um formador comunitário, essas coisas todas que nós somos, né? O que Deus disse que a gente era, né? E a gente tem que engolir garganta abaixo, porque é a vontade dele. Nós precisamos saber o que Deus quer. Mas nossa oração não pode ser uma oração funcional. Pode ser uma oração funcional. Dá para entender? Eu não vou rezar para fazer um expediente com Deus. Eu vou rezar para que o Senhor me transforme, para que o Senhor me santifique, para que eu esteja tão unido a Ele, que eu seja com Ele um só coração, uma só alma, uma só vontade, um só desejo, de formas que a vontade dEle me venha de uma maneira fluida, tranquila, sem bater ponto no expediente. Claro que você tem que perguntar ao Senhor as coisas. Mas acho que vocês estão entendendo. Isso aí é no expediente. No expediente. Então, Jesus me respondeu o que eu ia pregar. Jesus me respondeu o que ele queria na formação dos casais. Quando eu parti para o amor, Senhor, o que eu faço com a pessoa tal, que está nessa situação? Eu disse, tudo bem, eu te falo depois do expediente. Porque até aquele momento eu estava só no expediente com Jesus, entendeu? Jesus estava despachando comigo. Era uma audiência, para ser mais claro. Então nós precisamos audir da graça da santidade, audir da graça de me unir à vontade de Deus, aos sentimentos e pensamentos de Cristo, me conformar a Cristo na solidão do meu coração, do meu quarto. Quanto mais conformado a Cristo nós formos, mais a obra será de acordo com a vontade dele. Aconteceu uma coisa interessante com o cardeal Van Thuan. Quem é o cardeal Van Thuan? Um cardeal vietnamita que ficou 13 anos preso sob o regime comunista no Vietnã. É o autor do livro Testemunhos da Esperança, A Estrada da Esperança e vários outros, né? E